Olá pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando um pouco mais sobre a constelação familiar e a autoconstelação através de uma experiência prática e direta da Luísa Helena, nossa aluna do método Autoconstelação para a Vida, que teve um processo de autoencontro e libertação dos seus emaranhamentos sistêmicos bastante interessante, bastante ilustrativo, no sentido de como que a autoconstelação pode te ajudar a mudar vários aspectos de sua vida. Muito boa noite, Renilda, Regina Célia, Anitta, boa noite, Ivane, Maria Rita, Sandrinha, Alves, Rosa, Paula, Van Kerli, seja bem-vindo, Betina, Michele Souza, Bárbara Bezerra, que maravilha ter todos vocês aqui, bom demais. Então, a constelação familiar é um tipo de filosofia de vida, é um tipo de método terapêutico que nos ajuda a entender melhor e ter o benefício disso, entender melhor o que? As relações humanas, como que são as leis que regem os relacionamentos humanos. Assim como nós temos leis da física, da química, da matemática, nós temos leis da biologia, nós temos leis dos relacionamentos humanos. Então, nós somos extremamente movidos pelos nossos impulsos inconscientes e esses impulsos inconscientes nos levam a ter comportamentos, nos levam a trilhar na direção de um destino X ou Y. E muitas vezes nós realizamos esses movimentos da nossa consciência e do nosso comportamento identificados, ou seja, em imitação aos comportamentos dos nossos antepassados. Todo esse conceito que a gente traz aqui é um conceito que considera a existência de um campo de informação, tipo um arquivo em nuvem que guarda a história do sistema familiar, e aí, fora do tempo e do espaço, esse arquivo é acessado a qualquer momento. Então, algo que aconteceu há 200 anos atrás, na geração dos seus bisavós, sem que isso nem tenha sido contado de geração em geração, você acessa de forma inconsciente e traz de lá um padrão de comportamento disfuncional. E aí você está aqui na sua vida e você não sabe por que você tem aquele padrão de comportamento disfuncional, você não sabe por que você está sentindo aquele medo, ou você não sabe por que você está sentindo aquela tristeza, você não sabe por que toda vez que você entra em um trabalho o conflito acontece, você não sabe por que você abre uma empresa, começa a prosperar e entra em falência, e isso fica repetindo na vida da pessoa e ela não sabe por quê. E a constelação familiar traz uma proposta, um olhar sistêmico, ou seja, de identificação dessas repetições de padrões disfuncionais herdados, semelhantes a maldições hereditárias, e identificados esses padrões, nós podemos nos desentrelaçar deles e poder ser livres para ter o comportamento que quiser. Porque sem essa identificação e sem essa mudança, sem essa virada de chavinha, que é o que a constelação propõe, a pessoa não consegue deixar de viver aquele tipo de destino, aquele tipo de comportamento, aquele tipo de padrão de vida. Deixa eu dar uma boa noite aqui para minha esposa, Ju Cigarini. Boa noite, meu bem. Beijo no seu coração. Olha só, Ângela Américo, Cristina, sejam bem-vindos, Elinha. Bom demais ter vocês conosco aqui. E hoje nós estamos aí fazendo uma série de lives trazendo experiências pessoais, ou seja, experiências de pessoas que tiveram as suas descobertas com a autoconstelação e tiveram as suas libertações, as suas liberações dos sofrimentos. E isso
ilustra muito bem, trocando em miúdos, porque quando a gente fala, poxa, acessar um campo de informação, um arquivo que está fora do tempo e fora do espaço, e você acessa isso inconscientemente ainda. E aí, agora a proposta da constelação e da autoconstelação é que você torne consciente esses mecanismos. Poxa, fica bastante abstrato. Mas quando alguém fala, ó, na minha vida aconteceu assim, 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 assado, é como se a gente trocasse em miúdos e ficasse mais fácil de entender qual é o real nível que a autoconstelação pode ajudar na prática na vida das pessoas, porque um monte de teoria serve para nada se não for para usar. É isso que eu sempre falo aqui. Quem está aqui é para ter transformação. Quem quer engavetar informação não está no lugar certo. Quem engavetar informação, só ficar guardando, pegando informação, não adianta. Tem que usar na vida, né? E chegou aqui a Luísa Neiva, Luísa Helena Neiva, terapeuta, está aqui conosco e vai participar. E pessoal, vamos clicando no aviãozinho e chamando o pessoal aí. O desenvolvimento humano, que hoje vai ser massa demais. Aguardando a Luísa entrar conosco. Como faz para ser constelada, doutor? Então, na semana que vem, a gente vai realizar a Semana da Autoconstelação, que é um evento 100% online e gratuito, que a gente vai... Uai, não entrou? Tá falando que está conectando, peraí. Que vai ser na semana que vem, peraí, vou chamar de novo. Você vai poder se constelar, ou seja, eu ensino teoria e prática da autoconstelação, ou seja, eu desenvolvo uma forma auto-aplicável da constelação familiar. Não é uma constelação com um terapeuta, é uma autoconstelação. Ou seja, vai exigir de você um pouco mais de empenho, de força de vontade. Você precisa escutar um áudio ou ver um vídeo de olhos fechados, né? Não ver, mas escutar uma condução, que são as autoconstelações conduzidas, que são semelhantes a meditações guiadas que te ajudam nesse processo de insight, de sacada diante dos seus sofrimentos e viabiliza a ressignificação que te libera desses mesmos sofrimentos. Deixa eu tentar chamar a Luísa de novo aqui, que por algum motivo não entrou. A internet hoje deu um probleminha, teve um incêndio aqui perto, na BR que tem aqui perto, e a gente ficou a tarde inteira sem internet aqui. Oi, Luísa, boa noite. Boa noite. Pelo visto, a minha imagem está travada para mim aqui. A sua imagem ou a minha? A minha. Eu me vejo com a imagem travada. Tá, eu estou te vendo com a imagem normal. O pessoal que está aí com a gente, está vendo a mim e a Luísa certinho? Fala aí pra gente, mas eu acredito que sim. Rebrandão está falando aqui. Já fiz o curso de autoconstelação, foi sensacional. Fui curada de um trauma de parto e nem imaginava que eu tinha. Que legal, Rei. Obrigado aí pelo feedback. Seja bem-vinda. Luísa, tá todo mundo falando que tá te vendo bem. Eu acho que dá pra gente seguir. Vamos lá? Vamos lá, tá? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, doutor Jim, né? Tanto pelo método a seguir que foi oferecido, através da sua contribuição com a humanidade. Gostaria de agradecer igualmente a oportunidade de estarmos aqui, de ter essa oportunidade de dar um testemunho, para que o maior número de pessoas possível possa se beneficiar desse método maravilhoso que é o ACV, a Autoconstelação para a Vida. Gostaria de agradecer também toda a sua equipe, né? A Judiente, que é sua assistente, as staffs, a minha staff foi a Adriana, então um beijo especial para ela também. A Ju, dando todo esse suporte aí, né? Familiar, com sua esposa. E olha, doutor Di, chegou o meu livro. Que maravilha!
Parabéns. Nos 105 do Rio. E aí eu abri o acaso, e não é um acaso, né? Sabemos disso. E caiu aqui a troca, né? Foi a primeira leitura que eu fiz sobre a troca. E foi justamente com relação a esse assunto que eu busquei o método ACV na minha vida. Para aprender a não só a dar, mas também a receber. Sendo que eu percebia que era o bloqueio que havia na minha vida. Porque para dar é muito fácil, né, doutor Tim? Sim. A gente se coloca ali na posição e sai doando conhecimento, contribuições do trabalho. Aí tudo lindo, maravilhoso. Sim. Luísa, antes de você começar, deixa eu te agradecer também. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua disposição de estar aqui com a gente. Parabéns pelas suas conquistas. Um método, uma ferramenta, sem o empenho do aluno, sem o empenho da pessoa que está com aquela ferramenta na mão, não resolve nada. Então, o método te ajudou, mas com certeza você tem o mérito de ter se empenhado, de ter realizado, de ter feito o que precisava ser feito para ter todo o resultado que você teve. Obrigado mesmo. E a Juliette está aí conosco também. E com certeza eu quero agradecer mais uma vez a equipe de staffs, né, que esteve com a gente aí, maravilhosa. E é o seguinte, Luísa, a autoconstelação, que é esse processo que eu venho elaborando e melhorando muito, muito com a ajuda de vocês. Hoje de manhã eu fiz uma live sobre como conduzir os seus filhos e conduzir uma autoconstelação de liberação, de condução dos filhos ao sucesso, né? Então, cada vez que eu faço uma autoconstelação dessa, me vem uma sacada, outra, me vem um jeitinho de falar diferente. Então, é com vocês que eu estou aprendendo demais a fazer o que nós estamos fazendo. A gente está desenvolvendo esse método junto, que é o método Autoconstelação para a Vida. E quando eu dei esse nome, né, Autoconstelação para a Vida, é porque é exatamente isso que o método propõe. Vida. Vida em abundância. Vida nas suas 5 manifestações principais, que são inteligência emocional, ou seja, sensação intrínseca, espontânea de segurança e de satisfação, saúde física, saúde orgânica, vigor físico, sucesso no relacionamento de casal, sucesso no trabalho e sucesso financeiro. Ou seja, ajuda a alinhar a gente com esse fluxo de vida abundante e benefício que a gente pode ter quando a gente se libera dos nossos bloqueios, das nossas travas. Olhando para a sua vida, aonde foi que mais o método, a sua vivência com a autoconstelação te ajudou? E como que foi esse processo, essa descoberta? Qual que foi a desordem que você descobriu na sua postura, no seu jeito de agir? Onde que estava esse entrelaçamento com o sofrimento do passado? E o que você precisou mudar dentro de você? E como que ficou a sua vida depois nesse aspecto aí? Conta pra gente a sua transformação. Olha, doutor Jean, a gente poderia ficar aqui fazendo seminário, né? A semana toda. Maravilha. Porque mesmo tendo encerrado a nossa 5ª etapa, neste final de semana que passou, as coisas continuam aflorando e modificando, e essa transformação ela vem crescendo. Então a gente poderia aqui conversar muitas coisas que aconteceram comigo, e como a gente sabe que quando a gente mexe num campo informacional e alcança, a gente sabe detectar que alcançou um resultado, ou seja, realmente ressignificou, quando esse efeito ele vai além de nós mesmos. Sim. Então, isso ficou muito claro para mim, porque reverberou na minha ancestralidade e nos meus descendentes, doutor Dinho. Então, a minha busca, quando eu vi a proposta desse método ACV, imediatamente eu percebi que ali havia algo que poderia contribuir muito com as minhas buscas de transformação interior, de melhora nos meus conteúdos pessoais. E aí, doutor Dinho, eu busquei para o trabalho, porque eu sou de uma primeira formação em Direito. Então, trabalhando
esse ano conclui 35 anos como advogado. E desde dezembro de 2014, eu resolvi que eu usaria aquilo que era a minha prática informal, né? Não utilizava a ferramenta, seria a partir dali a minha profissão, então como terapeuta holística. Então aquilo que era informal se transformou na minha profissão. E até aquele momento eu não havia aventado essa possibilidade. Então, eu costumo dizer que às vezes o ser humano ele precisa chegar no que a gente fala de saturação para que ele tome uma providência e aí ele saia correndo e resolva algum assunto que está ali, né? Pendente, mas que a gente acaba deixando para depois. Então, eu tomei essa providência. Só o que acontece, doutor Jim, como eu até fui atendida, fui sorteada 2 vezes também, durante toda a sua mentoria, e eu tive a grande oportunidade de fazer essa investigação do que estava oculto, aquilo que eu não conseguia enxergar em mim, na minha postura, porque tudo se resume à nossa postura pessoal. Os fatos, eles são neutros, nós é que damos a importância para tudo o que acontece. Então, como a minha busca era o trabalho, eu fui sorteada na semana, na etapa do trabalho, e como a minha questão é a dificuldade no receber, ou seja, a moeda de troca no meu trabalho, o dinheiro, eu também fui sorteada nessa semana do dinheiro. Então, eu recebi um duplo benefício. Como eu acredito que não existem essas coincidências, com certeza reverberou na minha energia dessa proposta de decisão interna mesmo, através da minha vontade de eu me abrir, que é isso que nós temos que fazer, nos abrir, né? Olhar para tudo isso e falar assim, ok, isso pode trazer um benefício para mim e eu quero. E nesse momento, doutor Dinho, eu me dediquei completamente. Eu mergulhei na alma do método ACV. Porque foi uma proposta, um comprometimento com o seu trabalho, mas primeiramente comigo, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, porque essa é a nossa busca. Então, se a gente quer se libertar, nada mais, nada menos do que procurar esse método ACV, que o senhor, com tanto carinho, com tanto empenho, desenvolveu. Porque métodos, eles encurtam o caminho, encurtam a etapa. Então, o que eu gostaria de deixar para as pessoas é que elas fiquem muito atentas se elas realmente desejam essa mudança. Porque se elas não desejam mudança, não é aqui que elas têm que estar. Porque vai haver uma grande mudança. É um movimento irresistível. Assim como a lei da gravidade, se você soltou um objeto, vai cair. Trabalhar com a lei sistêmica e com essa autoconstelação é um movimento irresistível. Por mais que você tenha seus bloqueios, as suas amarras, ainda assim você é levado adiante. Nós somos levados em sentido à vida. Se nós vamos dar continuidade ou não, é uma escolha. Escolha de estar no método ACV, escolha em prosseguir, escolha em se dedicar. Então, qual foi o fruto maravilhoso que eu pude obter com o método ACV, Autoconstelação para a Vida? Foi que a cada etapa, doutor Dinho, eu vim crescendo nessa autoanálise e observação, e as coisas foram aflorando dentro de mim e foram emergindo, e eu fui permitindo revelar, ou seja, perceber, sentir cada etapa. Se alguma coisa me distraía no meio, por exemplo, da meditação, eu retornava e fazia de novo, porque eu sabia que dali eu poderia extrair muita essência para ir em sentido à vida. E o que eu percebi é que eu trazia em mim um sentimento que eu não percebia, então era realmente algo que precisava ser revelado. Era o sentimento de dó, que estava ligado com questões da minha ancestralidade, nos meus tataravós, por uma experiência dolorosa, uma experiência de dor, de sofrimento, e que ali eu me vinculei, porque o fato existiu. E ao invés de eu concordar com aquilo, eu entrei no que nós chamamos de uma situação de, vamos dizer assim, de querer mudar o passado, de querer compensar algo, que são as nossas expectativas infantis.
Sim. Só que a gente não percebe. Luísa, conta para o pessoal aí, eu acho que ilustra bastante, você contar, se você sentir que faz sentido, o que, né, que acontecimento, conta em detalhes assim, o que exatamente que aconteceu e o que você descobriu e qual que era a desordem. Né, que as pessoas vão conseguir entender melhor, contando tipo uma historinha mesmo. Eu vou inverter, então, eu vou contar primeiro essa história que eu comecei, depois eu vou para a história com a minha perspectiva e percepção sobre a minha mãe e eu, certo. Porque aí eu vou contar o que aconteceu ainda ontem comigo. Certo. Então, o que aconteceu foi o seguinte, fazendo essas constelações, né, a autoconstelação conduzida, eu consegui lembrar de fatos que estavam adormecidos na minha memória com relação aos meus tataravós. Então, o que eu percebi é que foram pipocando situações que eu não lembrava mais. E me veio uma história dos meus tataravós, onde o meu tataravô tinha 7 fazendas e ele jogando, né, no jogo, na mesa de jogo, ele perdeu as 7 fazendas, ele infartou, então ele morreu na mesa do jogo. Imediatamente, aquele que ganhou foi atrás da minha tataravó e exigindo a entrega das fazendas. E ainda ele concedeu, né? Foi colocado, ele concedeu o direito dela morar como empregada de uma das fazendas, com todos os filhos. E o que reverberava isso em termos de comentário? Reverberava que, nossa, que horror, olha o que ele fez com a família. E, por outro lado, reverberava, coitadinha, né? Foi traída pela confiança que depositava no marido, foi ter uma vida difícil com todos aqueles filhos. E eu, na minha postura, na minha percepção, no meu ponto de vista, eu ficava tão chateada de ouvir falarem, vamos dizer, mal dele, né? Como que ele pôde fazer isso? E, ao mesmo tempo, com pena também da minha tataravó, dessa vida sacrificante. Então, quando isso veio à tona, doutor Jim, e eu fui sorteada, eu comentei que isso tinha vindo à tona. E que eu era uma pessoa que eu batalhava muito, eu não tinha dificuldade nenhuma do meu desempenho de trabalho. Eu ia, fazia, acontecia, porque eu tenho essa facilidade. Eu tenho desenvoltura, eu vou, eu faço. Só que tudo meu é na raça. Então, o meu dia é extremamente atribulado, é cansativo. E eu não tenho, né? Não tinha mesmo, eu falei o verbo correto. Eu não tinha esse retorno financeiro de toda a minha dedicação, de todo o meu desempenho, que seria o quê? A troca que eu vi aqui nesse livro. Foi a primeira coisa, tá? Página, acho que 19, doutor Jim. Então, gente, olha, façam boa leitura, sejam curiosos, estudem, né? Conheça a verdade vos libertará. Então, doutor Jim, o que aconteceu naquele momento da mentoria, como o senhor sempre explicava para a gente, que os nossos sentimentos de julgamento, que nos trazem o sentimento de dó, pena, né? Sentimento de vergonha, sentimento de raiva, são que nos vinculam, nos entrelaçam e faz com que a gente repita, ou então transmita essa informação que está vibrando no nosso campo sistêmico informacional, que isso vai ser transmitido também para os nossos descendentes. Sim. E segundo Bert Hellinger, um filho, uma pessoa que passa por esse processo de nova percepção, que é a ressignificação, ele se libertando, ele liberta o ancestral, ele liberta também aqueles que vierem depois de todo o seu sistema. Sim. Então, naquele exercício, doutor Jim, o senhor me colocou, né, de uma forma, quando o senhor coloca, vamos colocar, né, o nosso corpo no centro para que haja um maior fluxo dessa energia, emissão, recepção de ondas elétricas e eletromagnéticas, que a gente sabe que funciona. Então, eu fui conduzida, né, pelo seu conhecimento, pela sua postura, que é muito ética, muito adequada, doutor Dinho. Eu tenho muito a agradecer, muito porque obrigado. Ele sugere e transforma, porque traz para a gente uma grande confiança nesta entrega.
Essa ética é algo muito importante, é algo muito profundo. Então, eu fui levada a olhar para tudo isso e compreender que o que eu sentia era a tal da dó, da pena de um e de outro. Então, isso fazia com que, além de eu não receber, eu não fixar aquilo que eu recebia, sempre aparecendo na minha vida algo, um cano quebrado, um carro com motor dando problema. Então, eu sempre tinha sobreavisos, ou seja, oh meu Deus, agora que eu achei que eu fosse ficar mais tranquila financeiramente, eu vou ter essa e essa despesa. Porque eu sempre gostei de ter a minha vida financeira muito organizada. Então, eu não cheguei nunca a ter dívidas, mas também eu não tenho aquela folga para investimentos, porque eu gosto de ter uma quantia reserva para adquirir um curso como eu fiz, a hora que eu vi o método ACV. Eu gosto de investir no meu conhecimento, na minha alegria, para eu poder fazer uma viagem, para eu poder comprar um bom livro, para eu poder estar em família, me reunir. E eu percebia que cada vez eu ficava mais minguada nessa possibilidade que era a minha busca. Então, no momento em que isso aconteceu, doutor Jim, durante todo esse processo do ACV, que foi esse mergulho de 5 etapas, 5 semanas de dedicação, eu consegui fechar o workshop online, coisa que eu não tinha conseguido até então, né? Eu fazia workshop presencial, mas sempre tudo assim, muito na luta. E aí eu consegui fazer 2 encontros online de workshop. Esses workshops foram vendidos, então, quer dizer, havia a moeda de troca e reverberou de uma maneira, doutor Jim, muito surpreendente. Porque sem mesmo eu precisar perguntar aqui como é que estava, as pessoas espontaneamente começaram a contar as experiências, as conquistas, as libertações. Então, isso é muito gratificante. Porque a minha proposta, a proposta de trabalho de cada um de nós é a contribuição. E quando essa contribuição reverbera positivamente, nada mais justo que a gente se alegre, que a gente ganhe aí um gás, uma motivação, deseja seguir em frente, porque é uma forma da gente ser validado para seguir o caminho. Então, quer dizer, eu estou no caminho certo, ok, muito obrigada, e vamos em frente. Porque quanto maior número de pessoas nós pudermos beneficiar, é isso que nós vamos fazer, né, doutor Jim? Sim. Então, eu vejo muito esse aspecto e eu procuro ficar muito atenta a todos os sinais. E a outra questão que Luísa, aconteceu... antes de você fechar essa, deixa eu só tentar localizar o pessoal aí. Então, você tinha uma dinâmica onde você tinha dificuldade em receber o dinheiro. E quando recebia o dinheiro, algo acontecia que ele ia embora, ok? E um processo de constelação ou de autoconstelação, ele sempre parte de um problema. Ou seja, existe um sofrimento na vida da pessoa, que esse sofrimento tem uma causa de ligação com um sofrimento semelhante do passado. Esse sofrimento só está repetindo na geração seguinte, semelhante a uma maldição hereditária. É um trauma transgeracional, ou seja, um sofrimento que se transmite de uma geração para outra, ok? Então, esse sofrimento, com o auxílio da constelação ou da autoconstelação, você descobre qual é a causa transgeracional e faz uma mudança que te libera desse sofrimento para não ter mais. Então, o sofrimento que você foi em busca de resposta foi o sofrimento da dificuldade financeira, ou seja, o dinheiro vinha pouco e quando vinha acontecia alguma coisa e perdia. Ou seja, uma dinâmica muito comum mesmo. E aí, no seu processo de busca por soluções para isso, você realizando as autoconstelações todos os dias e com a minha ajuda nas sessões de mentoria, que durante todo o período das 5 semanas do método ACV, a gente tem 3 sessões de mentoria por semana. Então, durante o período todo são 15 sessões de mentoria. A sua turma teve um bônus de 3 grupos de constelação com bonecos virtuais, que foi legal pra caramba também. Então, com a ajuda das sessões de mentoria, com a ajuda das autoconstelações conduzidas, você conseguiu acessar na sua memória algo que estava meio apagado, que foi essa história aí
do seu tataravô que teve uma grande perda financeira. Ou seja, identificada, ou seja, nutrindo um sentimento de exclusão. Sentimento de exclusão pode ser raiva, pena ou vergonha. No caso, esse sentimento não era só seu, é um sentimento que o sistema familiar, como um todo, nutria por essa história desse tataravô. E que, na verdade, era muita vergonha e pena, né? Pena da avó que ficou como sendo abastada, depois ficou como empregada dentro de uma fazenda. E, às vezes, algumas pessoas do sistema ficaram com raiva desse vô, né? Desse tataravô, por ter perdido no jogo, né? Então, os 3 sentimentos entrelaçadores permeou a família e, óbvio, chegou até você. E aí, quando você se percebeu com esses sentimentos, com essa história, você fez a mudança da sua postura, ok? E como que foi essa mudança da sua postura e como que foi o resultado para concluir essa parte e entrar na outra? Então, a mudança da postura é a tal da concordância, em concordar com tudo como foi, do jeito que foi. E é compreender que todos aqueles que vieram antes, né, na hierarquia, eles são os considerados grandes e nós os pequenos. Então, quando a gente entra nessa postura de julgamento, que é ou a dó, a vergonha, ou a raiva, nós estamos querendo inverter os papéis. Então, há uma arrogância no nosso papel, né, de querer, né, achar que a gente sabe mais, que deveria ser diferente, que tudo podia ter sido diferente e que a gente realmente se coloca num patamar. Vou até pegar aqui, vou exibir uma coisa, doutor Jim. Fique à vontade. O senhor me inspirou, acabei fazendo meus bonequinhos. Fique aqui, à vontade. né? Então, a gente aqui que está como pequenininho, aqui está o nosso ancestral. Então, em vez da gente olhar para o ancestral como sendo grande, a gente se agiganta, invertendo os papéis, e é onde a gente corrompe a nossa energia. Onde a gente, vamos dizer assim, cria uma confusão na vida, e isso vai reverberar, vai trazer consequências. Então, a primeira coisa é compreender que eles, como sendo maiores, eles sabiam muito bem o que fazer, tinham o direito da escolha do destino dele, da maneira como eles desejassem, e que muitas vezes os nossos ancestrais passam por essas dificuldades para que aqueles que vêm depois, que somos nós que aqui estamos, tenham o caminho mais livre. Sim, e olha então, que eles passam muitas vezes, né, por esse sofrimento, para que nós tenhamos, né, o caminho realmente mais aberto e possamos fazer diferente. Mas a gente fica olhando para trás e reverberando e cobrando e querendo que tudo mude. Então, a hora que a gente se pacifica, fala, tá tudo bem do jeito que foi, eu concordo e eu me alegro com isso e gratidão, porque graças a vocês eu tô aqui. Olha, não é, doutor? É isso sim. E olha que interessante, por mais que aquela dinâmica de perda financeira te incomodava no dia a dia, você não lembrava dessa situação da perda financeira desse tetravô, e não lembrando, mas se você se conectava inconscientemente. Quando foi que você pôde ter a grande sacada que isso tinha uma coisa a ver com a outra? Quando você fechou os olhinhos e colocou na sua tela mental a imagem do seu tatravô perdendo as 7 fazendas, morrendo na mesa do jogo, e a sua tetravó chorando a míngua e virando empregada da fazenda, né? Então, na hora que você pôde fechar os seus olhos e realmente olhar aquela imagem, foi que a emoção veio, foi que você sentiu o quanto você estava conectada com aquilo, mesmo sem saber, e conectada através de um sentimento de dó que te entrelaçava e te fazia repetir uma dinâmica de perda financeira, igualzinho aconteceu com seu tetravô. E o meu pai também passou por perdas financeiras. Olha só que interessante.
Seu pai Então, meu também. pai passou por aquele período, ele vendeu o imóvel numa cidade para comprar em outro, naquela noite o dinheiro ficou retido. E mais para frente ele comprou imóveis, refez as questões dele de propriedade, teve o imóvel também, uma chácara na época, desapropriada, e foi indenizado numa quantia vil, ínfima, não dava para fazer nada com aquilo. Olha Então, só. isso é uma perda Ou seja, financeira, muito embora os movimentos não tenham sido por falta de cuidado, mas por uma questão da vibração do campo informacional mesmo, sim. onde a gente fica nessa fidelidade, nesse amor que adoece. Sim, ou seja, o seu tetravô teve grande perda financeira, provavelmente na geração dos seus avós teve também, e o seu pai teve perda financeira, e você vivia uma dinâmica de perda financeira, ou seja, aquilo se repetia nas gerações. E de repente, Sim. quando você pôde ressignificar isso na sua mente, você conseguiu sentir o fluxo do dinheiro vindo, né? Você conta até que você, como advogada, às vezes defendia causas e as pessoas não te pagavam e ficava por isso mesmo. Exatamente. Ou seja, o dinheiro, você tinha uma certa fidelidade ao não ter dinheiro, né? Assim, repetindo aquela história. E quando você ressignificou, ainda dentro das 5 semanas, você ainda não tinha nem terminado, porque a gente terminou essa turma, né, tem uma semana atrás. Agora, domingo. Isso. Foi domingo, a nossa, sábado passado, a cerimônia de despedida, cerimônia de encerramento. Isso. E antes de terminar, você já conseguiu fazer os seus workshops online e já teve gente, já teve recebimento de dinheiro, ou seja, você já conseguiu ver o fluxo do dinheiro vindo, né? E fechei pacotes com clientes, doutor Jim. E o pacote é aquele momento em que o cliente acerta com você uma quantia razoável para que você faça as sessões ao longo de um tempo. Então, isso tudo reverberou de uma maneira muito clara, muito rápida e assim, vou dizer, inegável, né? E outra coisa que aconteceu Luísa, comigo, doutor... olha, temos uma visita ilustre aqui, nosso querido amigo Kaiser. Quero fazer seja muito bem-vindo. Quero entender tudo sobre esse assunto. Seja bem-vindo, meu amigo. Está dentro já. Seja bem-vindo e faça parte desse método ACV. Eu recomendo, aliás, eu super recomendo, doutor Jim. Eu estou falando isso há 7 eventos, porque realmente, se a pessoa está aberta, ela está com essa vontade, ela consegue alcançar toda essa libertação. E sair desse sofrimento, porque às vezes a pessoa ela fica presa. Ela quer ainda procrastinar e manter por uma fidelidade aí o sofrimento. Então, que a gente tenha em mente uma consciência. Se eu estou em alguma área da minha vida em sofrimento, é porque realmente há um entrelaçamento. Eu, de alguma maneira, estou sendo fiel ao meu sistema e uma fidelidade do amor que adoece. Então, eu posso fazer uma escolha, me libertar. E libertar todos aqueles que venham depois. Sim. Então, principalmente para aqueles que têm filhos, doutor Jim, é um grande presente que a pessoa dá a si mesmo. Sim. E dá também aos seus descendentes. Sim. Que reverbera em todo mundo. Eu estou sendo surpreendida a cada dia com os meus pais e com os meus filhos, com a minha nora. Estão acontecendo muitas coisas, doutor Jim, maravilhosas. Então, gente, olha, eu posso afirmar por experiência própria. Eu não estou aqui no achismo. Eu não estou aqui dizendo que isso deve ser bacana, que isso deve ser contribuição. Eu estou afirmando que o método ACV é grande contribuição e é um grande presente que nós merecemos e devemos dar para nós mesmos. E como Bert Hellinger diz, o sucesso não é um direito, é um dever. Então, dar o método ACV para a gente é um dever, doutor Jim. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado por essa validação. E além dessa manifestação de vida do dinheiro que floresceu na sua vida, que outra manifestação de vida você via que estava o fluxo impedido e que você descobriu causas sistêmicas e conseguiu dar uma liberada? Estava exatamente na mesma área, doutor Jim, do trabalho do dinheiro. Sim. Foram alguns acontecimentos que aconteceram logo que eu me formei na faculdade de Direito. Eu estava comentando que finalmente eu estava formada, que eu ia ser independente financeiramente, e eu estava assim no auge, né? E eu percebi no semblante da minha mãe uma descrença nessa
possibilidade. Certo, Luísa. E eu não aguentei. Luísa, começa pelo problema. Qual foi o problema? Qual era o sofrimento que você via? Esse aí já faz parte do insight, né, da descoberta da causa, e depois a solução. Qual que era a dinâmica que você vivia em relação ao trabalho? Conta pra gente. É uma dificuldade mesmo no meu desenvolvimento como terapeuta. Como terapeuta. Você queria trabalhar como terapeuta, mas a coisa não fluía, o cliente não chegava. Como que era essa dinâmica de sofrimento? Chegava, mas ia embora. Aquilo que eu falei, a pessoa começava bem, depois abandonava. Não havia o engajamento da troca financeira também. Às vezes vinha e não pagava. Exato. Né? Ou às vezes queria fechar o pacote, aí no dia seguinte ligava, olha, vou viajar, estou mudando da cidade. Então aconteceu muito dessas coisas, muito. Sim. Né? E era muito comum. E isso tudo, quando eu estava nesse momento de relaxamento e me entregando aos processos das autoconstelações conduzidas, eu me recordei, porque isso vem acontecendo desde o meu período da primeira formação como advogada. Uhum. Né? Então, eu percebi, assim, quando eu falei que eu tinha me formado, que agora eu ia ser uma profissional, eu ia ter minha independência financeira, eu percebi no semblante da minha mãe né? Ai, que medo que ela não dê conta, que isso não dê certo, que ela vá se decepcionar. Então, é uma preocupação natural de mãe, eu também sou mãe, hoje eu sei, mas na época... Como que foi? Descreve pra gente a cena, para que as pessoas percebam como que isso reverberou no seu coração. Uhum. Então, a gente estava conversando e eu comecei a falar, né? Ai, eu tô tão feliz, eu me formei, agora eu vou ter meu escritório de advocacia, eu vou ser independente financeiramente. E eu percebi que minha mãe olhou e fez, né? Aquele encolhimento, até assim, aquela coisa, aquela cara de peninha, né? E naquele momento, doutor Dinho, que ficou muito marcante para mim, a hora que a gente estava fazendo o processo de mentalização, e eu sendo conduzida para vivenciar essa cena, foi que na hora eu julguei que minha mãe estava errada e que eu ia dar certo sim. Então é aquela tua história, eu vou provar. Uhum. Eu vou provar. Eu vou provar que eu vou dar certo e que eu ainda sou melhor que a senhora, mamãe. Não é isso? Isso! Né? Aí a fofinha aqui, em vez de ficar quietinha no cantinho, né? A menor, a maior, ficar na concordância, como nós falamos, me agigantei, me coloquei aqui e lógico que alguma coisa não ia dar certo. Ou seja, isso é uma desordem de hierarquia, né? Porque quando a gente olha para os nossos pais e consideram eles piores ou menores, ou quando a gente se considera melhor com o nosso pai, ou seja, quando a gente tem um juízo de valor, um julgamento negativo, você é ruim, você é ruim, você é ruim, isso é uma desordem de hierarquia que tira a bênção da nossa vida e a vida começa a faltar em algum aspecto. Vai, continua. Então, esse foi o primeiro assim, grande momento de um despertar para algo que também não estava revelado na minha consciência, para que eu soubesse a raiz de toda essa questão que eu vim emaranhada, que eu vim nesse entrelaçamento quântico com a minha postura, ou seja, a minha desenvoltura e o meu manifestar. E também, doutor Jim, quando eu fiz essa transição de carreira da advocacia para a terapia, né, a minha mãe ficou inconformada. Como você vai deixar de ser advogada e vai ser terapeuta? E o desespero dela foi real, foi uma preocupação real. E ela começou a pedir para amigas dela conversarem comigo, para me convencer do contrário. E eu lembro, doutor Jim, que eu fiquei muito indignada. Mais uma vez, eu inverti a hierarquia. Porque eu pensava naquele momento, eu só consegui isso porque eu me coloquei, neste momento, eu me coloquei através dessa visualização, toda a cena, e deixei que a cena acontecesse para que eu percebesse onde eu havia me vinculado nessa história para me bloquear. E foi justamente na minha indignação. Como assim? Eu sou uma mulher adulta e eu já tenho filhos.
Eu sei o que é melhor para mim, como que vem falar o que é que eu devo fazer. Pá! Me vinculei, doutor Jim. Né? E ali ficou tudo muito claro para mim. Quer dizer, eu, por nenhum minuto, eu havia pensado, gente, é assim que minha mãe conhece a vida, é assim que ela sente. E ela está no direito dela de sentir essa insegurança, ou de achar que o caminho deveria ser outro, porque todos nós, né, doutor Dinho, ainda hoje, nós como pais, nós vamos acertar algumas vezes, mas vamos errar também, porque nós só podemos e temos a capacitação de dar aquilo que nós somos, aquilo que nós já temos. Sim. Nós não conseguimos ter algo além daquilo que já conquistamos. Então, quando a gente fala conheça a verdade vos libertará, esse autoconhecimento, esse mergulho interior que nos acrescenta, que descortina aquilo que muitas vezes nós não queremos ver. Porque está tudo à nossa disposição, doutor Dinho, está tudo pipocando, está tudo vibrando, está tudo ecoando. E a gente está ali, ó, ai meu Deus, não quero nem ver. E ó, foge da reta. Até que a situação às vezes fica insustentável, ou a gente chega, né, naquilo que eu falei, e a gente vai até as últimas consequências, e entra na saturação e fala, agora eu tenho que olhar para isso. A gente cansa e muitas vezes sofrer, olhar né? para isso... A gente cansa de sofrer. E olhar para isso, cansa. Fala, chega, né? Sim. Essa palavra chega, basta, ela é mágica, doutor Dinho, ela é mágica. Porque é um basta que reverbera para dentro. Né? É aquele momento que você fala assim, assim do jeito que tá, não quero mais. Sim. Não quero. Heloísa. Então é a hora que você vai. Olha que interessante, algo também que quando eu conheci a constelação, eu não fazia ideia. O quanto é alívio, o quanto é uma sensação prazerosa, o quanto é um júbilo quando você se coloca humilde e pequeno e grato diante dos pais. A gente não faz ideia da sensação de alívio. É como se a gente fizesse assim, né? Eu reconheço, né, que eu sou pequeno diante de você, meu pai, pequeno de você, minha mãe. Eu reconheço que eu sou só um filho. Sou seu filho. Você é o pai, você é grande. E aquele peso que a gente carregava de lutar contra em relação aos traumas, de não reconhecer o valor deles, parecia que aquilo estava certo, né? A gente fica levantando a bandeira da justiça, eu tenho razão de reclamar do meu pai, isso não se faz, quando na verdade a gente só precisa da humildade e de largar essa resistência e dizer, tá bom, papai, eu te amo assim mesmo, do jeito que você é. Tá tudo bem, mamãe, que a senhora acha que eu não vou dar certo como terapeuta. Eu sei que lá no fundo a senhora está querendo me proteger. Eu concordo e amo e agradeço a senhora do mesmo jeitinho. Não me revolto contra a senhora. Por quê? Apesar da senhora estar achando que eu não vou dar certo, a senhora me deu a vida. E se eu posso dar certo, é só porque a senhora me deu a vida. Então, vou ficar reclamando? Aí na hora que a gente faz esse ceder, é um alívio muito grande, não é? Muito grande, doutor Jim, porque realmente esse movimento, sabe, da humildade, desse reconhecimento. E a gente entra numa paz porque nós concordamos, nós aceitamos. E a partir daí vem essa paz e essa alegria interior. E isso, doutor Jim, é uma coisa que reflete em tudo, em todo. Porque está no semblante da nossa energia, da nossa alma. Então é algo que vai com profundidade modificar o caminho e vai abrir os caminhos. E a partir desse momento que eu fiz esse encontro, né, mental, emocional com a minha mãe, e que eu concordei, e que eu percebi que ela tinha todo o direito de se posicionar da maneira como ela se posicionou, e que nem por isso eu precisava obedecer, ou seja, concordar que só podia, então, para tudo, vou ser só advogada, vou destruir o meu sonho. Não! Eu só precisava concordar e me alegrar, porque ela me deu a vida. E isso era o que tinha que me bastar. Então, a hora que eu fiz esse movimento, doutor Jim, foi uma coisa mágica, mágica. Porque olha o que acontecia comigo, doutor Jim.
As pessoas que gostam muito de doar não estão dispostas a receber, porque é isso que acontece. A gente não se coloca à disposição de receber. Então a gente vai lá, busca com as mãos, né? Dedinho podre. Vem cá que você não vai dar a moeda de troca, é você que eu quero na minha vida. Vem cá, fofinha, vem cá, fofinho. Né? E, opa, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu, nesse movimento arrogante de dar, porque é um movimento arrogante, quando você só quer dar. Eu sou a boa, não preciso receber. Só vou dar. Tô bacanona aqui, firmona no meu propósito. Luísa, legal. E aí, o que acontece? Eu gostava muito de impor ajuda para as pessoas. Então, na verdade, o que a gente passa a ser? Um chato, doutor Dinho. Eu me vi como uma chata, uma intragável. Puxa vida, ela vem ela de novo. Olha, faça isso, faça aquilo, que dá certo comigo. E isso não vai levar ninguém a nada. Quanto mais você quer, mais as pessoas falam, sai pra lá, sua chata. Porque é exatamente isso, é uma vibração, né, doutor Dinho? Sim. E o que aconteceu, doutor Dinho? Eu comecei a ter esses insights. Porque para haver a troca, o dar e o receber, primeiro que você não impõe nada a ninguém, né? Então eu percebi que isso era muito forte em mim. Justamente por perceber essas minhas posturas de julgamento, ainda que ocultas, reverberavam em mim. Por quê? Porque eu fui azarada? Não existe isso. Porque isso vibrava em mim. Então eu entrei em sintonia. Essa sincronicidade é porque isso reverberava na minha postura íntima, na minha personalidade. Então esse negócio da gente falar, olha, eu sou a vítima, eu fui sorteado para eu me vincular à minha ancestralidade e repetir padrão, entrar no looping do universo da repetição do padrão. Não existe isso. Existe o meu ponto de vista, a minha personalidade, que olhou para aquilo e se vinculou. Então, tomar para si uma autorresponsabilidade, doutor Dinho, é o primeiro grande passo de libertação para as nossas vidas. É olhar e falar o que é que eu estou fazendo comigo. Por que eu estou escolhendo isso? Sim. Será que eu não posso escolher algo diferente? Né? Então, é uma coisa maravilhosa, porque ao mesmo tempo que eu criei um problema, eu sou a solução do problema. Eu tenho uma página em branco a cada instante da minha vida, a caneta na minha mão, eu escrevo a minha história. Então isso, doutor Dinho, tem que ficar muito firme nessa consciência, que nós somos oportunizados a cada instante. Daqui um instante, terminada a live, daqui 2 segundos, eu posso mudar de ideia e tá tudo bem, eu posso seguir um novo caminho. Por quê, doutor Dinho? Nós só estamos começando a cada instante. E, Luísa, cidade presente, isso é magnífico, doutor Dinho. Sim. Nas mentorias tem uma pergunta que eu faço que ela é contundente, né? Que é a seguinte: a pessoa vem, conclui, a gente fecha com que decisão você toma, não é? Tá tudo na mão de cada um. É uma questão de decisão. Exatamente. É o posicionamento pessoal, sabe, doutor Dinho? A decisão está ligada a como eu me posiciono comigo. Porque esperar que caia de paraquedas um milagre é realmente se colocar numa posição da expectativa infantil. Aquele ainda que está esperando que alguém venha e faça, te salve. Sim. Né? Sim. Ai, cadê o meu salvador aqui? Cadê? Seu salvador é porque a criança é quem não consegue dar soluções e tomar decisões. A criança sempre espera pela ajuda de outro, ou seja, o pai e a mãe. Nós adultos, né, já temos capacidade de decidir. Exatamente. Então, quando a gente toma essa postura, essa decisão de nos desvincularmos de sofrimentos, de situações que nos oprimem, que nos amarram, é o momento que realmente a gente faz o uso dessa página em branco e dessa caneta escrevendo uma nova história. E o método ACV, doutor Dinho, que fique bem claro, eu estou falando isso, doutor Dinho, porque é o que eu realmente acredito e foi o que eu senti e foi o que realmente transformou muitas coisas na minha vida. Ele proporciona essa página em branco e essa caneta na nossa mão. Autonomia. Ressignificando. Autonomia, doutor Dinho, porque é uma filosofia de vida. Sim. É uma filosofia de vida. E a partir do momento que a gente reconhece que é uma filosofia de vida,
isso só é o começo, doutor Dinho. Sim. Então, nós vamos levar isso para o resto da nossa vida. Sim. Hein, Luísa? Eu continuo fazendo os autoconstelações e continuo recebendo feedbacks das minhas memórias que estavam ocultas, ali não reveladas, que estavam adormecidas. Sim, o objetivo do método Autoconstelação para a Vida é que o aluno saia sabendo se constelar. Ou seja, sabendo usar a técnica para todos os recursos, para todos os problemas que tem na vida. Eu faço isso. Na minha atividade diária, acontece algo sofrido, algo ruim, algo que eu não esperava, né? No andamento dos meus projetos, algo que impede, algo de ruim. O que eu me pergunto? A primeira coisa, por que é que eu quero viver esse sofrimento? Peraí, entro pro quarto, põe um fonezinho, tranco a porta, o pessoal daquele caso até já sabe, as crianças já não vêm beirar na hora que eu estou aqui fazendo essa autoconstelação e batata. Eu encontro a causa daquilo, ressignifico, é uma questão de horas, de repente a coisa se resolve. Ou seja, é um recurso muito assim, muito eficaz, que fica na mão da pessoa. Sabe o que acontecia muito? Chegava cliente, às vezes, para eu atender, e falava assim: doutor Dinho, já fiz 10 anos de terapia com psicólogo, já fui na psicanalista fulano de tal, já fui não sei o quê, já fui na consteladora tal, e eu vim aqui para ver o que o senhor vai fazer por mim. Aí eu falava: olha, não sou eu que vou fazer muita coisa não, tá? Se você está esperando que eu vou fazer por você, eu não vou fazer por você. Eu vou te mostrar um caminho que você vai andar com as suas perninhas, né? E eu, com habilidade, conseguia voltar a responsabilidade para a mão dessas pessoas. Dava muito trabalho, sabe? Dava muito trabalho. E muitas vezes chegavam pessoas assim: ah, minha mãe ou minha esposa que mandou vir aqui, não sei nem do que se trata. Eu falei: não vou atender mais gente assim. Por quê? Porque essa pessoa não tem disposição para mudança. Eu gasto meu tempo, a pessoa vem e paga um valor de uma sessão comigo, que não é um valor baixo, é um valor para uma sessão de terapia razoavelmente alto. A pessoa vai perder o tempo, perder o dinheiro, e eu vou perder meu tempo? Não. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo de 22 minutos onde eu explico o que é constelação, para que serve, qual que é a atitude que a pessoa vai ter que tomar para ela assistir. E eu falo para cada pessoa que quer constelar individualmente comigo: olha, assiste esse vídeo. Se você sentir no seu coração que faz sentido, que é o seu momento, você agenda e vem. Se você não sentir, não entender muito bem, achar que não é o seu momento, não venha. Não agende, deixa mais para frente. Deixo isso muito claro. Depois que eu passei a fazer isso, as sessões, os atendimentos tiveram resultados magníficos. Gente, é um tipo de sessão que não precisa ter duas. É uma só. 98% dos meus clientes fazem uma sessão só comigo. Ou seja, a gente vai exatamente no âmago do que mais incomoda a vida da pessoa, e aquilo que mais incomoda, que mais traz sofrimento em todas as áreas. Ou seja, aí sim fica uma vida antes e outra depois. E tudo isso foi o que me moveu a conceber o método Autoconstelação para a Vida. Ou seja, dar autonomia, ensinar as pessoas a encontrar os seus próprios entrelaçamentos quânticos e resolvê-los. Porque chegavam outros clientes, falavam assim: doutor Jim, eu constelei não sei quando, tal, e já sei que o meu problema é com a minha mãe. Tá? Eu tenho muita dificuldade no meu relacionamento, mas meu problema é com a minha mãe, mas não resolvi. Eu falei: mas espera aí, você sabe e não resolveu? Como é que é? Ou seja, descobrir qual é o problema é relativamente fácil. O mais difícil é ressignificar. Porque essa ressignificação, essa integração é transformar o que era dó, pena ou vergonha. Olha só que difícil. Dó, pena, raiva, né? Ou vergonha, em gratidão, em alegria. Olha só, você vai olhar para igual o emaranhamento, o entrelaçamento que você identificou, que era com o seu tetravô que teve uma grande perda financeira. Ela olha para isso, em vez de ter pena da vovó ou do vovô que morreu em cima da mesa de baralho, perdendo tudo que tinha,
olhar para isso agora com gratidão e alegria, se alegrar com a história deles, do jeito que foi, não é um processo simples. É por isso que o método ACV concebe a necessidade de repetir as autoconstelações. Essa autoconstelação, por exemplo, que eu guiei hoje de manhã, sobre como conduzir os seus filhos, foi muito forte, muito marcante, muita gente deu feedback positivo. Mas o que acontece? Quando você faz, você anda, você progride naquela mudança. Aí você faz de novo, você para de onde, você segue de onde você parou. Aí você faz mais uma, você anda mais um pouquinho. Aí depois você faz outra e você anda mais um pouquinho. Você faz outra, você sempre vai acrescentando aquela melhora a cada repetição do processo. Então, essas pessoas que chegavam para mim e falavam, eu já sei que o meu problema é com minha mãe, eu conduzia no processo, ela ajudava e eu já falava assim, ó, agora você vai lá no meu YouTube e vai fazer todo dia uma meditação guiada de reverência aos pais, que foi a primeira autoconstelação conduzida que eu fiz, que eu concebi, que eu publiquei. Aí agora você não precisa vir mais aqui, não precisa vir mais aqui. Você vai lá e faz todo dia isso aí. Na hora que você conseguir fazer essa autoconstelação conduzida e olhar com amor, com gratidão, com humildade para os seus pais, o seu problema vai estar resolvido. Você não precisa mais de mim. Você precisa simplesmente fazer o que tem que ser feito. E aí que eu fui concebendo o método ACV nas áreas, né? Primeira etapa, a gente trata mais a questão da saúde física e dos sentimentos gerais, né, que aparecem. Segunda etapa, mais questão do equilíbrio emocional em relação com os pais, que é vida em tudo, né? Terceira etapa, relacionamento de casal. Quarta etapa, profissão. Quinta etapa, dinheiro. Ou seja, existe a autoconstelação conduzida direcionada para cada uma dessas liberações. E foi isso que eu fui compilando e estou melhorando a cada dia com a ajuda de vocês. Obrigado. E olha, doutor Dinho, é muito importante porque essas etapas, da maneira como o senhor didaticamente colocou, foi o que fez o movimento da gente não crescendo para esse despertar dessa nova consciência. Sim. E eu queria falar duas coisas aqui, doutor Dinho. Como eu sou terapeuta, todas as vezes que eu falo desse método ACV, existe aí uma objeção das pessoas. Ah, mas você é terapeuta, fica fácil. Não é. Isso é para todos. Para todos. Sim. Então, não precisa ser terapeuta para usufruir desse benefício. Eu quero deixar isso bem claro. Sim. É acessível a todo ser humano que simplesmente deseja mudança. Sim. Então, basta desejar mudança. E você está pronto para participar do método ACV. E olha que interessante. Algumas pessoas até me procuram, doutor Dinho, porque esse é um curso para público geral. Qualquer pessoa pode fazer. E algumas pessoas perguntam, doutor Dinho, eu sou terapeuta, não tem um curso direcionado para terapeuta? Eu falo, olha, a gente vai ter um curso de formação em constelação, eu vou ministrar curso de constelação com bonecos, mas, mesmo você sendo terapeuta, se você conhecer essa técnica, se você utilizar essa técnica, você vai melhorar a sua vida, a sua ação como profissional e muito. Ou seja, esse curso é para terapeuta, sim. Todo terapeuta tem benefício com esse método de autoconstelação, sem dúvida alguma. O doutor Dinho, uma das repercussões positivas desse movimento todo que aconteceu, né? Hoje, a partir do momento que eu ainda estava nesse caminho da autoconstelação conduzida, as pessoas com quem eu vivia querendo impor, né, a solução, e eu havia parado com isso, então eu entendi que cada um tem seu tempo, cada um tem o direito de escolha, as pessoas começaram a me procurar. E assim, por dia, um de manhã, outra tarde, outra noite, e pessoas que eu nem imaginava, meus pais, meus filhos, coisas assim que até então eu falava, gente, é muito bom, vamos fazer, e era no laço, e de repente eles estão vindo e solicitando para que possam praticar a técnica comigo, que eu ensine a fazer alguma coisa e tudo mais. Então, realmente, isso foi muito, muito surpreendente, doutor Dinho. E outra coisa, doutor Dinho, as pessoas perceberam a mudança em mim. Sim. Então, pessoas do meu mais estreito relacionamento perceberam e estão falando, nossa, como você está diferente. Algo mudou. E algumas percebem até exatamente no que eu mudei.
E o que eu falei que eu não podia deixar de falar, doutor Jim? Eu estava tão amarrada com essa questão minha, dessa transição de carreira, e o meu primeiro curso de formação, além daqueles que eu já tinha, que eu busquei quando eu tomei a decisão, essa será a minha profissão daqui para frente, ser uma terapeuta holística, foi o curso maravilhoso de Touch Field Therapy, terapia do campo do pensamento e a terapia da acupuntura sem agulhas, onde você traz para o seu campo informacional a ressignificação através dos tappings, dos algoritmos. E, doutor Jim, eu fui fazendo várias formações, recebendo certificado. Quando era para eu fazer as minhas provas de TFT, eu não fazia, eu travava. E eu nunca tive esse comportamento, doutor Jim. Eu nunca tive, eu sempre fui uma pessoa que concluía as minhas tarefas, desde criança. Eu começava uma coisa, eu finalizava, e eu já começava a outra, eu finalizava, então sempre meu. E esse curso, muito embora eu trabalhe com essa técnica há muitos anos, eu não fazia a minha prova que eu tinha que fazer para receber minha certificação. E durante o processo desse maravilhoso, eu vou agradecer eternamente, doutor Jim, desse processo da ACV, a Autoconstelação para a Vida, desse método lindo, eu consegui me desbloquear, doutor Jim. E eu voltei para o curso a todo vapor. Eu saí até estafada. Nós terminamos o nosso encerramento, eu de madrugada, e porque durante todo esse método ACV, eu assisti mais de 300 horas de aula. Então, eu estava dormindo de 3 a 2 horas por dia, para eu conseguir reassistir todo o meu conteúdo, porque eu determinei que eu ia concluir. E eu recebi o meu certificado ontem à tarde. Então, eu prestei a minha prova na madrugada do sábado. Eu falei, eu vou terminar com o Dr. Jim no sábado, a nossa confraternização de despedida e encerramento, e eu vou fazer a minha prova. Aí eu li mais algumas questões, Dr. Jim, usei essa técnica linda que o senhor me ensinou, fiz inclusive antes da live. Gente, vocês aproveitem. Aproveitem porque ele é massa, ele dá muita dica legal. Coloquei os meus pais, meu pai no meu ombro direito, minha mãe no esquerdo, mentalizei toda a minha ancestralidade, porque ao invés de buscar o sofrimento, eu estou buscando a força. É isso que nós temos que entender. Inverter não é para buscar sofrimento, é para buscar força. E aí, doutor Jim, eu repeti as frases que o senhor nos ensinou. Eu estou aqui com tudo o que os meus pais me deram. Eu estou aqui com tudo o que recebi e tomei da minha ancestralidade. Eu estou aqui disposta e disponível para ajudar, para dar, para receber, para tomar e para equilibrar. Então, doutor Jim, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu fico inteira arrepiada, porque eu sinto o campo vibrando na força. E é essa força, doutor Jim, que nós temos o prazer de encontrar com esse método ACV. Porque até então a gente vibra no sofrimento. E a gente não precisa aproveitar a informação do campo confusa, emaranhada. Sim. Nós podemos aproveitar a informação do campo, que é o de força. Sim. E todos aqueles que vieram antes desbravaram caminhos e sofreram por isso para que a gente pudesse ter essa vida mais livre, mais aberta, mais dinâmica e muito mais, né? Feliz no equilíbrio, né, doutor Jim? É o equilíbrio. E olha o livro que chegou para mim, doutor Jim. No centro, sentimos leveza. Né? Que era a minha busca. O centro é o nosso lugar, né? O centro é o nosso lugar. Ou seja, no lugar de filha, no lugar de neta, no lugar certinho, né? Nem atrás, nem na frente, nem do lado, nem do outro. Esse é o seu lugar, essa é a sua posição e com humildade. Os processos terapêuticos que vinham sendo usados até então, até a própria cognitivo-comportamental, que traz muita ajuda, faz esse processo de ressignificação. Ou seja, de focar mais naquilo que é bom. Porque a nossa mente, por tentar fugir do perigo, sempre olhou para o que é ruim e marcou mais o que é ruim. Normal, por quê? Porque a humanidade precisou disso para se proteger. Então, a cognitivo comportamental veio,
agora você vai olhar para o que é bom e vai desfocar do que é ruim, ok? Só que a cognitivo comportamental olha só os conteúdos conscientes, que é talvez 4, 5% do que nos move. Agora a gente ampliou para olhar os conteúdos inconscientes, que é, né, 95% do que nos move. Então, é toda uma perspectiva de uso da intuição, uso da nossa capacidade de percepção para desentrelaçar desses sentimentos, dessas emoções negativas do passado. E realmente, Exato. Luísa, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando, que é um assunto muito gostoso, muito legal. Estou muito feliz, parabéns aí por você ter conseguido concluir o seu curso. E só para ilustrar, trazendo aprendizado para quem está aqui, a Luísa não conseguia fazer a conclusão do curso, né, da área terapêutica que ela estava fazendo. Por quê? Porque ela estava julgando a mãe que não apoiou ela como terapeuta. Ela mudou de advogada para terapeuta e a mãe não faz isso não. Ou seja, não apoiou, achou que não ia dar certo. Ou seja, a mãe tem o direito de fazer isso. E o filho não tem o direito de botar o dedo na cara da mãe e falar, não, você não pode. Ou seja, como se o filho pudesse mandar. Isso é a desordem de hierarquia nas relações humanas. Ou seja, quando a gente, né, aponta o dedo e julga uma mãe, a gente se condena. A gente não consegue desobedecer quando a gente julga. Então, quando a gente quer mudar a opinião do pai ou da mãe, a gente não consegue desobedecer. Quando a gente não quer mudar a opinião deles e fala, tá tudo bem, mamãe, assim, mesmo assim, eu te agradeço e tá tudo certo, eu sei que a senhora tem essa opinião, isso é para me proteger, eu te amo e te agradeço do mesmo jeito. O que acontece? A nossa consciência profunda libera. Ou seja, quando você fez o processo de liberação, que é de aceitar a sua mãe como é, o que aconteceu? Você conseguiu concluir o seu curso, você conseguiu fazer a sua pré-prova, recebeu o seu certificado. Parabéns. Doutor Jim, olha, eu vou mais longe. A minha mãe rapidamente mudou de ideia. Quando ela viu, quem não mudou fui eu. Porque, que fique bem claro, ela começou a me apoiar muito rapidamente. Depois de toda essa dor, essa preocupação, ela começou a me apoiar, acredita muito no meu trabalho, sim, me incentiva, ela e meu pai. E eu é que estava presa nesse vínculo que eu criei, porque naquele momento eu firmei um pacto comigo. Sim. Né? Então, na verdade, eu continuei presa, sim, numa história que nem existia mais, doutor Jim. Nem sim, existia mais. E olha só. Então, para a gente ver como é surpreendente. Sim, isso acontece na nossa vida adulta, isso acontece na nossa infância, e isso acontece trazida de gerações anteriores. Né? Impressionante como que é legal. Luísa, muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente, pelo seu depoimento. Eu é que agradeço. Isso é um testemunho de transformação que com certeza ajudou muita gente a entender do processo, ajudou muita gente a ter os seus próprios insights, né? Como eu disse, não é difícil a gente perceber onde é que a gente está em desordem, não é difícil a gente perceber onde é que a gente está vacilando na arrogância dentro do sistema familiar. A gente percebe rapidinho. E aí é um processo que se inicia ali naquelas mudanças. E você contribuiu com todo mundo. Muito obrigado, de coração mesmo. A gente continua junto nesse processo. Muitíssimo, doutor Jim. Agradeço muitíssimo. Foi um prazer imenso estar aqui. E tudo isso que aconteceu é motivo de muita alegria e gratidão. E eu vou levar isso comigo para o resto da minha vida. Muito obrigado, pessoal. Muito boa noite. Um grande abraço para vocês. E amanhã, às 7h37, a gente tem live. A gente vai receber a convidada, a psicóloga infantil Natália, que desenvolve um trabalho muito interessante. E amanhã a gente vai falar como lidar. Ela vai trazer um conteúdo para a gente de como lidar com as crianças desobedientes, né? Com a desobediência das crianças, né? As gerações passadas usavam violência, e o que a gente tem de recurso para usar na nossa geração que é eficiente e que vai trazer benefícios para as crianças. Amanhã, 7h37, a gente está junto. Obrigado, Luísa. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos sim. Obrigada, doutor Jim. Obrigada a todos vocês. Grato. Boa noite.
e até amanhã.